Olá, nono ano, sejam bem-vindos à nossa aula de produção textual. Nós utilizaremos o livro de Gêneros, Leitura e Análise, então, por favor, pegue o seu livro, abra na página 30. Nós faremos aqui a leitura do artigo expositivo Fome e Desperdício de Alimentos, ok? Então vamos lá. Milhares de pessoas no mundo todo passam fome. Entretanto, o desperdício de alimentos acontece desde sua produção até na nossa cozinha, demonstrando a necessidade de se rever conceitos e atitudes em relação a essa situação. Esse artigo produzido por Claudete Laix Penteado. A fome é um problema que assombra grande parte dos habitantes do planeta. E para solucionar essa questão, não basta aumentar a produção de alimentos por intermédio da ampliação da área plantada ou pelo aumento das safras, fazendo-se necessário que se tomem atitudes relacionadas também com o controle dos desperdícios. Só o fato de a comida do mundo não estar sendo suficiente para saciar a fome não significa que nós temos que plantar mais. Significa que muitas vezes aquilo que está sendo plantado, distribuído, infelizmente é desperdiçado. E por causa desse desperdício, muitas pessoas acabam passando fome. O ciclo de desperdício de alimentos começa no campo, continua no transporte, na armazenagem, e na comercialização, para se fechar na cozinha do consumidor. Enquanto isso, milhares de pessoas padecem na fome e na miséria. Outro assim, faz-se necessário aqui fazer um parêntese em relação à relação fome e desperdício de alimentos. Visto que, mesmo se fossem tomadas medidas de controle, como parte de uma política agrícola, além de uma campanha para melhor utilização no preparo e no consumo dos alimentos, não estaria assegurado o maior acesso desses gêneros aos famintos. Ou seja, mesmo que você corrigisse todos os processos, de desperdício e conseguisse fazer com que o alimento chegasse, até o comércio, por exemplo, isso ainda não significa que todo mundo teria acesso a esse alimento. Isso porque o custo e o consumo de alimentos dependem de variáveis sociais e de mercado que determinam o acesso da população aos alimentos. São elas a concentração da terra e da renda, o desemprego, as desigualdades do desenvolvimento econômico, agravantes dos mecanismos das iniquidades regionais, todas produtos de um processo de desenvolvimento desigual e excludente para a maioria. Eu tenho ali frutas, verduras e legumes, por exemplo. E aí eu tenho uma pessoa que vai lá para fazer a aquisição desses alimentos. Só que chegando lá ele percebe que o preço é totalmente exorbitante, que é muito acima do poder aquisitivo que ele tem. Então ele tem o dinheiro, ele tem acesso ao produto, mas ele não consegue comprar, porque a diferença entre o valor do produto e aquilo que ele dispõe de renda é totalmente absurda. Então, até nisso, pensa-se quando se fala sobre o desperdício, sobre os alimentos. Assim sendo, a relação entre desperdício e fome nacional tem sua razão de ser, visto que se acredita ser possível diminuir o preço dos alimentos se essa margem de perdas fosse exterminada dos cálculos de produção, levando a um barateamento dos alimentos, ou seja, precisaria ser mais barato, para que automaticamente fosse mais acessível, para que as pessoas tivessem o produto, o alimento, e condições financeiras para adquirir o alimento. Porém, não se tem a pretensão de resolver o problema da fome no Brasil ou no mundo, simplesmente resolvendo a questão dos desperdícios alimentares. Por outro lado, não é possível conceber o desperdício onde a fome ainda existe. O desperdício é um mal que precisa ser combatido por todos e iniciado preferencialmente dentro da própria casa.
Não se conseguem grandes mudanças mundiais apenas pensando-se globalmente com projetos mirabolantes. Grandes mudanças do comportamento universal começam de forma humilde, com o exemplo próprio. Pensar globalmente e agir localmente. Cada um faz a sua parte e o grande resultado se constrói. Essa parte final do texto é super interessante. A gente sempre está preocupado com os problemas do mundo, a gente sempre está preocupado com as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas quando chega a hora do vamos ver, né, para você repensar suas práticas e atitudes do cotidiano, do dia a dia, você percebe que você está cometendo erros gravíssimos e que você não está fazendo a sua parte para mudar aqueles problemas mundiais, certo? Na página 31, eu irei fazer a indicação das respostas dessa atividade juntamente com vocês agora, tá? Então eu vou, depois aqui da leitura já finalizada, a gente vai fazer a resposta, né? A indicação das respostas dessas questões. Dessa forma, a atividade de produção vai ser o texto 2, onde vocês farão a leitura sozinhos e responderão as questões que se seguem, tá? Então, página 32 até a página 35 será para casa. E agora nós vamos responder aqui a página 31, ok? Primeira questão. Segundo o texto, qual é a relação entre a fome e o desperdício de alimentos? De acordo com o texto, há milhares de pessoas no mundo que passam fome porque também se perdem muitos alimentos no campo, no transporte, na armazenagem, na comercialização e na cozinha do consumidor. Essa cadeia toda, né, do alimento, dele sair para o campo até chegar na nossa casa, já é um desperdício. Já gera um desperdício. O armazenamento, às vezes armazena o produto de forma errada, danifica. Aí precisa ser, né, tirado da venda. Ou então, chega na hora de comercializar, sai do prazo de validade, estragou. Chega na nossa casa, a gente tá com o olho, né, o dito popular, o olho maior do que a barriga, coloca no prato mais do que o que você consegue comer e aí acaba jogando aquele resto do alimento fora. Então, até o alimento chegar na sua mesa, ele já foi extremamente desperdiçado. E muitas vezes você em casa acaba ampliando esse desperdício, fazendo com que ele se amplifique. Segunda questão. Por que medidas de controle de alimentos e campanha para melhor preparar e consumir esses alimentos não seriam suficientes para o maior acesso desses gêneros aos famintos? Porque a fome também está atrelada ao custo e ao consumo de alimentos, dois aspectos que dependem de variáveis sociais de mercado, como concentração de terra e de renda, desemprego, desigualdades no desenvolvimento econômico que vão excluindo a maioria das pessoas. Ou seja, não importa somente ter os alimentos no comércio, importa que a população tenha poder aquisitivo para poder chegar no comércio e adquirir aquele alimento. Se o alimento está na prateleira e você não tem o dinheiro para poder comprar, vai saciar a sua fome? Não. Terceira questão. Que relação podemos estabelecer entre o desperdício de alimentos e o preço dos produtos? Resposta. Acredita-se que se o desperdício não fizer mais parte dos cálculos de produção, os alimentos passarão a ficar mais baratos e, portanto, mais acessíveis aos famintos. Olha que interessante. Se a população for capaz de desperdiçar menos, os produtos podem ficar com um preço mais acessível, mais baratos. E aí isso vai facilitar para que aqueles que tinham poder aquisitivo baixo consigam comprar os alimentos para saciar a fome. Quarta questão, de acordo com o texto, onde se daria o melhor combate contra o desperdício? De acordo com o texto, o combate tem que ocorrer preferencialmente aonde? Em nossa própria casa, uma vez que a ação individual gera uma mudança global. Isso é certeza. Não adianta nós falarmos a respeito dos problemas mundiais, das coisas que acontecem em outros lugares no mundo, se nossa casa vive em constante bagunça, se a nossa vida não está seguindo os ditames que nós estamos tanto pregando. É como faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
não vai adiantar. Quinta e última questão. Qual é a sua opinião sobre a importância do combate ao desperdício de alimentos para a diminuição da fome no Brasil e no mundo? No Brasil, eu acredito que seja a solução para que a gente consiga combater a fome daqui do nosso território. Porque nós somos grandes produtores agrícolas, nós temos extensões agrícolas em todo o país, em todas as regiões do país. Então não faz sentido um país como o nosso, que tem grandes extensões agrícolas, lavouras enormes, uma grande produção de alimentos, grande exportador de alimentos, de grãos, para outros países do mundo, ter dentro do seu território pessoas que padecem, pessoas que passam fome. Então, se nós conseguirmos controlar o desperdício do nosso próprio território, nós conseguimos saciar pelo menos a nossa população, já que somos grandes produtores, certo? Essa é a minha humilde opinião. Ok, então aqui encerra essa análise do artigo expositivo Fome e Desperdício de Alimentos, sendo que o artigo expositivo lixo hospitalar é a atividade que vocês têm para casa. Vocês vão fazer a leitura do texto que se encontra da página 32 a 34 e vão responder as questões de interpretação que estão na página 35, ok? E assim encerramos nossa aula de hoje. Até a próxima semana.